Quero ler 3 passagens com vocês para nós iniciarmos aqui esse tempo com a palavra, antes da mesa. O primeiro está aqui em Efésios capítulo 2. Quero compartilhar uma palavra sobre a vida cristã nos lugares celestiais. Vamos ler os versículos 1 a 6. Ele vos deu vida quando estáveis mortos por vossos delitos e pecados, nos quais andassem em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade, os quais andaste em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo, aos impulsos dos desejos da nossa carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele ressuscitou-nos e fez-nos sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3. Veja que esse texto que nós vamos ler em Colossenses, eles começam a partir do versículo 6 do capítulo 2 de Efésios. E nos ressuscitou e nos fez sentar com Cristo nos lugares celestiais. Agora veja, se pois fostes ressuscitados, estão vendo? Começamos a partir do versículo 6 de Efésios 2. Lá em Efésios 2 diz: e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora, Colossenses 3:1. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto. Lembra que ele havia dito que nós éramos, por natureza, filhos da ira, seguimos os nossos pensamentos. Ele diz isso. Agora ele diz: pensai nas coisas do alto, onde está Cristo sentado à destra de Deus, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. E aonde Cristo está sentado? À destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então vamos agora, irmãos, para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 17 a seguir. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades, pois onde há perdão dessas coisas, já não há oferta pelo pecado. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu através do véu, ou seja, de sua carne. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, estes textos diante de Ti, pedindo ao Senhor que venha com o Teu grande poder, venha com o Teu Espírito Santo conduzir nossa mente, conduzir nosso coração, para que possamos agarrar com toda a força, Senhor, as revelações aqui contidas. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus, vem nos ajudar, Senhor. Precisamos, Senhor, que esta palavra seja vida dentro de nós. Mais uma vez, Senhor. Amém. Pois bem, meus irmãos, 3 porções tão preciosas da palavra. E se vocês atentarem bem, verão que elas se autoconfiguram, elas se entrelaçam. Essas 3 porções, elas mostram para nós o aspecto objetivo e também subjetivo do resultado daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. O que Ele fez não se limita ao perdão dos pecados. Pelo contrário, começa com o perdão dos pecados. Porém, o alvo mais elevado é o que está no versículo 6
de Efésios capítulo 2. Nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Os versículos 1 a 5 vão nos mostrar um aspecto muito interessante. Os 3 primeiros versículos vão dizer o que era a nossa vida por natureza, em consequência à queda de Adão. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós nascemos escravos de delitos e pecados. Ninguém aqui nasceu com uma natureza espiritual, divina, exercendo todas as suas funções. O nosso espírito estava morto. O que estava vivo em nós era a carne, o velho Adão. Porém, quando você chega no versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, Paulo não esquece isso, em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Agora, o que é esta vida, irmãos? O que é esta vida? Aí ele vai dizer, no versículo 6, é uma vida que tem a ver com uma sublime posição, uma posição que nos diferencia de todas as pessoas. É uma posição celestial, é uma posição espiritual. É essa posição que, por definição, nós chamamos de vida em Cristo. Ela é, por definição, a posição mais elevada que o homem se encontra. Se você estuda isso aos pés do Senhor, você vai ver que não há nada neste mundo que seja maior ou melhor do que a bênção desta posição do versículo 6. E não somente olhando do ponto de vista positivo, mas também negativo. Em que sentido? Quando você olha para esse versículo 6 de Efésios capítulo 2, não é apenas contemplar a grandeza daquilo que nós recebemos em Cristo, porém que esta posição em Cristo perscruta a nossa condição hoje, isto é, a nossa salvação. Se a nossa salvação é periférica, se a nossa salvação não envolve transformação e nenhuma mudança de posição, ela não é salvação. Eu vou repetir, porque isso é sério. Aqui eu creio que todos nós estamos sendo julgados por essa palavra. Se a salvação que nós recebemos em Cristo, ela não envolve transformação e nenhuma mudança de posição, então ela não pode ser chamada de salvação. Ela é chamada de religião. É aqui que entra o limite da salvação e da religião. Religião não salva. Religião não é salvação. E digo para vocês que muitos cristãos que se julgam salvos, eles não são salvos, eles são religiosos. Salvação, irmãos, é muito mais do que religião. Até porque religião não é sinônimo de salvação. O grande perigo é isso, irmãos. É nós termos nos convertido a uma religião e não a uma pessoa. Uma salvação que não muda a minha vida e não me coloca numa posição elevada, espiritualmente falando, ela não é salvação. Essa não é a salvação da Bíblia. Essa não é a salvação de Deus. Talvez você tenha recebido uma iluminação, porém você não tenha andado no caminho. Talvez você tenha ouvido a voz, mas você não tenha respondido. Compreende, irmãos? Muitas vezes nós ouvimos o chamado. Vem, recebe Jesus. E a gente foi, recebeu Jesus, mas a gente ficou como Abraão quando Deus chamou ele. Quando Deus chamou Abraão, lá em Atos capítulo 7, versículo 1 e 2, diz que Deus chamou Abraão, o Deus de toda glória. Ele apareceu para Abraão, ele chamou Abraão, mas quando você lê os últimos versículos de Gênesis 11, você vai ver que não foi o Abraão que respondeu tão prontamente. Quem foi à frente ali foi o pai dele, que era um idólatra. Ele ficou na divisa da terra. Aí em Gênesis 12, novamente Deus chama Abraão, aí ele toma a decisão de ir, mas ele também não obedece 100%. Deus disse para ele sair do meio da parentela. O que ele fez? Levou a parentela com ele. Aí Deus trata com a parentela. São degraus. Eu não sei em que degrau você está. É
É você que tem que saber. Talvez você esteja nesses degraus. Você já ouviu, você já escutou, você já viu, mas você está... É muito bom, irmãos, para alguns, ficar nos primeiros degraus da vida cristã, não ter a vida cristã elevada. É muito bom. Bom em que sentido? Bom para a carne. Bom porque você fica lutando o tempo todo para se desvencilhar do trabalho da cruz. Esse cristianismo indolor, esse cristianismo que as pessoas querem um Deus que só sirva para resolver os problemas delas. Elas não querem entender os problemas na luz de Deus. Como se Deus respondesse hoje a oração que eu faço, os problemas iriam acabar. Irmãos, você sai de um problema e entra no outro. Jesus não escondeu isso de nós, ele diz: no mundo tereis aflições. Aflições. A Bíblia fala de tribulações, de lutas. Veja a vida de Paulo. Ele fala das lutas interiores e das lutas exteriores. Lutas dentro, lutas fora. Entende, irmãos? Então veja isso. Quando você recebe o Senhor, e você recebe essa tão grande salvação, Hebreus capítulo 2, tão grande salvação, o que ela te faz? Ela te tira do periférico e te leva para o ascensional, para o alto, certo? E é isso que está dizendo aqui Efésios capítulo 2. Ele nos tirou desse lugar onde estávamos mortos em delitos e pecados. Vou te dar um texto muito importante, aqui mesmo em Colossenses, capítulo 1, por favor. Versículo 13 diz: o qual nos livrou do poder das trevas e transportou-nos ao reino do seu amado Filho. Esta frase aqui corresponde à mesma que Paulo usou em Efésios 2,6: e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, e nos trasladou para o reino do Filho, do seu amor, para o seu amado Filho. Estão vendo, irmãos? Então é isto. E qual é a prova prática de que eu estou vivendo nos lugares celestiais? Aqui, Colossenses 1,13, esse texto configura com Efésios 2,6. Qual é a prova disso? Aí, irmãos, nós vamos entender Colossenses 3. Colossenses 3 diz assim: se pois ressuscitaste. Tem um se aqui. Está vendo como inicia o versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses? Começa com uma condição. Está vendo? Começa com uma condição. O que a doutrina ensina? A doutrina da salvação ensina. A doutrina da salvação ensina que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Aí então ele está dizendo aqui, se realmente você ressuscitou com Cristo, porque pode ser que você não esteja experimentando essa ressurreição na sua salvação. Sabe qual é o problema, irmãos? É a dificuldade que nós temos de reconhecer isso. Então o que é mais fácil? Mais fácil viver a vida cristã dissimulada, a vida cristã com rituais, a vida cristã que não tem transformação, não tem mudança. Quer dizer que eu nunca vou cometer pecados? Claro que vai. E eu não estou falando disso. Eu estou falando de transformação e de posição. Essas duas coisas são juntas. Nunca teremos uma posição se não passarmos por transformação. E nunca alcançaremos a posição nos lugares celestiais, essa mudança de lugar onde nós espiritualmente somos conduzidos, se não houver transformação. A religião não ensina nada disso para nós, irmãos. E nós não queremos viver uma vida cristã que temos que pagar um preço. Nós queremos viver uma vida cristã que Deus faz tudo por nós. Por isso que as nossas orações, muitas delas são verdadeiras heresias. Eu tenho falado isso para os irmãos. Tenho usado o exemplo de orar para ser cheio do Espírito Santo. A gente faz essa oração constantemente: Senhor, enche-me do Espírito. Eu fico pensando Deus ouvindo essa oração. Eu fico pensando como que é Deus ouvindo um cristão dizendo: Senhor, enche-me do Espírito.
Essa oração mostra, irmãos, justamente isso aqui, ó, a pobreza de ficarmos na periferia e não nos lugares mais altos em Cristo. Porque Jesus disse assim em João 14,16: eu rogarei ao Pai. Quem orou foi Ele, e Ele vos dará outro Consolador. Foi Ele que orou. O Pai enviou o Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, Ele orou. Essa oração você não precisa mais fazer. Aí Ele disse assim para os cristãos em Jerusalém, para os cristãos lá em Jerusalém, em Lucas, capítulo 24, versículo 49: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo e poder. Você nunca leu isso, irmão? Aí você vai ver que em Atos 2, aqueles cristãos estavam lá. Atos 1,14, diz que eles perseveravam unânimes em oração. E depois Atos 2,1, diz que eles perseveravam unânimes, até que do alto o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, irmãos. Estão vendo? O que nós fazemos com a palavra de Deus, irmãos? Mas se você não viver a vida no lugar mais alto, você vai fazer essas orações periféricas. A oração da sanguessuga: dá. Senhor, faz de mim um adorador. Ai, isso não, chega a causar náusea. Faz de mim um adorador. Será que um salvo, ele não é um adorador por consequência? Ele tem que ser fabricado. Onde está isso na Bíblia? Você já viu Davi orar para que Deus fizesse dele um adorador? Você já viu algum dos profetas pedindo para Deus: faz de mim um adorador? Você já viu Jesus ensinando isso? Você já viu os apóstolos ensinando isso? Não, mas esse evangelho periférico gera pessoas periféricas com orações periféricas. Adoração é reação. Se uma pessoa te dá um pedaço de pão, o que você faz? Muito obrigado. Você agradece. Oração é gratidão. Quer dizer que Deus tem que fazer de nós gratos. Pelo amor de Deus. Daqui um dia, irmãos, a gente vai orar: Senhor, seja cristão no meu lugar. Um dia a gente vai orar: Deus, manda um anjo aí ser crente aqui no meu lugar, para mim viver do jeito que eu quero. É mais ou menos isso. Você está achando absurdo? Mas é isso que a gente faz quando diz: Deus, faz de mim um adorador. Enche-me do Espírito. Nós queremos colocar nas costas de Deus a responsabilidade nossa. Aí a gente se esconde como fraquinhos, né? Nós somos fraquinhos. Então, Deus, enche-me do teu Espírito. A gente faz de vítima para Deus e coloca a responsabilidade nas costas de Deus. Irmãos, esse é o evangelho periférico. Se você vive a vida cristã no plano mais alto, você é um adorador por consequência. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É com realidade espiritual. Adoração é reação. Ser cheio do Espírito Santo é um dever nosso, não é uma responsabilidade de Deus. Ele já cumpriu a parte dele, Ele derramou o seu Espírito. O Senhor Jesus já orou para que nós recebêssemos o Espírito Santo como um paracleto. E nós o entristecemos, o magoamos, e depois oramos para Deus para nós ser cheios. Irmãos, deve ser brincadeira uma coisa dessa. Esse é o evangelho brincadeira. Esse é o evangelho superficial. Esse é o evangelho das criancinhas. Por isso que Paulo diz para os coríntios: vocês são carnais. Vocês são carnais. Lá aos Hebreus, o escritor diz assim: o leite é para os bebês. E é isso que a gente quer, irmão, ser uma eterna criancinha. Porque, você já percebeu, com todo respeito aqui aos pais que tem, ao Caleb que está ali, ok? Mas a criancinha, ela já nasce com o espírito de um rei. E todos nós nascemos assim, irmãos. Tudo é na nossa boca. Não é? Ou não é? O Caleb já está pegando a colher e está comendo? Claro que não, ele não sabe. É a mamãe que tem que dar, tudo tem que fazer, mas ele cresce. Aí os pais continuam assim, a criança com 5 anos e ainda tomando mamadeira, com a chupetinha na boca. 7 anos, os dentes já estão todos saindo para fora, mas biquinho, tudo na boca, a mãe faz tudo. Você está criando um tirano. Porque é assim que nós nascemos, em total dependência dos outros. Mas qual é o papel da mamãe? A mãe vai ensinando a criança a alimentar, vai ensinando a criança a se libertar dela, até cortar o cordão umbilical. A gente pensa cordão umbilical, não, tem um cordão umbilical emocional.
Lembra, a Bíblia diz, irmãos, que houve festa quando Isaac foi desmamado, porque desmamar uma criança dá trabalho, porque ele fica tão apegado, tão dependente da mãe, que desmamar não é fácil. A Bíblia diz que houve festa quando Isaac foi desmamado. Você vê o que é uma criança? Porque ele sempre olha para a mãe e acha que ela é uma mamadeira de 1,70 m. E toda a relação que a criança tem com a mãe é utilitária. Aí a mãe e o pai ficam achando que o filho tem preferência por um e por outro. Sempre ele vai ter preferência para quem faz mais. Então não se iludam, pais. Geralmente a gente faz pergunta tola: de quem que ele gosta mais? Mas você é tolice, ele gosta de quem dá mais para ele. Tá certo? Porque essa é a mente da criança, ela não é culpada, irmãos. Essa é a mente dela. Assim também é na vida espiritual. Nós queremos sempre ser servidos, nós nunca queremos servir. Nós queremos sempre receber, dar nada. Entende, irmãos? E assim a gente relaciona com Deus. A analogia da criança, com todo o respeito, também nos limitando aqui às devidas proporções, mas o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia usa essa analogia da criança, da infantilidade, da imaturidade. E o que nós perdemos, irmãos? Faz ideia o que nós perdemos? Por sermos tão imaturos, por fazermos orações desconexas. O problema não está na oração desconexa, que Deus não vai ouvir, é claro. Deus não vai responder. O problema é que essa oração desconexa, ela revela um coração tão distante, tão imaturo, tão carnal, tão frio. Entende? É um atraso, irmãos. Um atraso. Você vê uma igreja imatura, ou conviver com cristãos imaturos, e eles se fazem de vítima. Eles chegam na reunião, parece que eles colocam um cartaz assim: ninguém tem dó de mim, eu estou com problema, coitadinho de mim, alguém ora por mim, estou precisando de ajuda. Mas pelo amor de Deus, precisamos orar uns pelos outros, sim, precisamos ser suporte uns para os outros. Agora, dura irmão que ele não é suporte para ninguém, todo mundo tem que ser suporte para ele. Isso aí é espírito de parasita, isso é uma doença. Nós estamos num campo de batalha, nós não estamos num parque de diversão. Você precisa se revestir das armas espirituais. Você precisa revestir das armas espirituais. Você precisa travar suas batalhas interiores, exteriores, no casamento, com os filhos, com o mundo. São batalhas por todos os lados, irmãos. E nós não podemos nos fazer de vítima de Deus. Nós temos nele todo o suprimento que precisamos. É inesgotável o que temos nele. Por que que você não tem comido? Sabe por quê? Periferia, só come das migalhas, e quando cai? Porque essas migalhas não caíram, só quem está embaixo. O Senhor te chamou para um lugar mais alto, para você sentar na mesa dele. Estão entendendo? Se pois, tem um se aqui, irmãos, se pois ressuscitaste com Cristo, então qual é a primeira característica de uma pessoa que vive a vida cristã num plano mais alto? Buscai as coisas do alto. Temos tanto que falar aqui, irmãos, tanto que falar sobre o que é buscar as coisas do alto. Não é que você vai parar de trabalhar, não é que você agora vai pegar tudo que tem e acabar com tudo isso para buscar as coisas do alto. Alguns chamam isso aqui de viver pela fé. Isso aqui não tem nada a ver, irmãos. Viver pela fé não é um viver de quem não tem nada. Para mim, o grande desafio da fé é você saber usar os recursos que tem para a glória de Deus, não deixar que sua carne domine. Isso é viver pela fé. Que a gente acha que viver pela fé não ter nada, sair como um mendigo, dependendo de tudo e de todos, e achar que isso é viver pela fé. Viver pela fé também é o desafio que você tem de tudo que Deus te confiou, e você administrar isso para a honra e glória dele. Isso também é viver pela fé. Não é não ter, é também ter, e saber usar isso para a glória de Deus. Quando você não tem, é você viver de maneira digna, que você honre o Senhor e não fique sendo peso para ninguém. É ter a ousadia e a liberdade de passar por dificuldades
sabendo que nisso o Senhor está sendo glorificado na sua vida, e confiar que Ele, a seu tempo, tudo proverá. Então veja aqui, irmãos, pensai nas coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Versículo 3: porque morrestes, e a vossa vida está onde? Escondida. Então o grande desafio aqui, irmãos, é como isso pode se tornar realidade na minha vida. Como que eu posso ter os pés na terra e o coração no céu? Como eu posso viver a vida cristã com todos os desafios, com todos os meus limites, com todas as minhas lutas, dificuldades, com essa carne aqui que não converte, ela não converte. Uma frase muito linda e engraçada do irmão Martinho Lutero. Ele disse assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o miserável sabe nadar, e eu tenho que afogar ele todos os dias. Já viu essa frase? Engraçada, mas grande verdade, irmãos. Esse velho homem aqui, a gente diz, foi sepultado. Irmãos, ele foi sepultado. Esta é uma realidade. Você tem esse recurso em Cristo, mas não se engane, você está em Cristo. Paulo coloca um diferencial, agora mudou. É esse diferencial que ele está dizendo: espere aí, irmão, você está com os pés na terra, mas o seu coração tem que estar nos céus. Você está com os pés na terra, seu corpo está na terra, mas a sua mente tem que estar nos céus. É isso que ele está dizendo. Nosso corpo ainda está aqui, ele é corruptível, ele se corrompe, degrada, tanto naturalmente como também em muitas oportunidades, espiritualmente, moralmente. Então cuidado, irmãos, entenda isso. Como viver? Como viver? Primeiro, tenha consciência. Se você não tiver consciência da posição que você está em Cristo, porque aqui você vai ver a natureza das batalhas. Aqui você não vê, aqui você já é vencido. Ali você trava as batalhas de maneira real, como você trava aqui, porém a sua consciência aqui que vai te ajudar, porque muitas vezes você vai perder algumas batalhas, mas o Senhor vai te dar graça para você não perder a guerra. Dentro de uma guerra existem muitas batalhas, e você pode até perder algumas batalhas, mas você não vai perder a guerra. Eu vou repetir: dentro de uma guerra existem muitas batalhas, certo? Muitas batalhas em esferas diferentes. Algumas talvez você vai perder, mas o importante é que aqui você tem recursos, e você está numa comunhão íntima juntamente com Cristo. Cristo é o nosso general, ele nunca perdeu uma guerra. Então o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você tem nele recurso para você vencer, para você encarar o inimigo de maneira real. Aqui você não vai encarar, aqui você não tem discernimento, aqui você tem discernimento. Aqui você tem a sensação, aqui você vai querer batalhar nas costas dos outros. Aqui não, aqui você vai se envolver ou se revestir da sua própria armadura espiritual. Aqui você vai guerrear como um menino, aqui como um homem maduro, como uma mulher madura. Compreende? Essas duas esferas que você precisa entender. Consciência. Agora, qual é a certeza que eu tenho de tudo isso? A certeza que eu estou com Cristo nos lugares celestiais. Como eu posso me garantir disso? Aí nós temos que ler, temos que ir para o último texto que nós demos. Hebreus capítulo 10, e também o capítulo 11. Olha o versículo 17. Olha a certeza que você tem. E acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. Este mesmo texto aqui ocorre em Hebreus 8:12. Pois onde há perdão dessas coisas, já não há oferta pelo pecado. Meus irmãos e irmãs, escute bem. Escute bem. Deus perdoou os nossos pecados para sempre. Ele apagou os nossos pecados para sempre. Ele nos salvou para sempre. Se você realmente, não religiosamente, mas se você realmente recebeu a salvação em Cristo, a salvação que você recebeu é eterna. Mas se você apenas entrou numa religião, nada te garante que você tem uma salvação eterna. E nem sei se você tem salvação. Dura isso, irmãos.
É você andar com Jesus e descobrir que um dia você foi multidão e não discípulo. Você andar com o Senhor e nunca ser um discípulo. Eu não vou falar isso, irmãos, com toda a segurança, mas o que me faz refletir sobre a vida de Judas, que andou com o Senhor e não conseguiu ser um discípulo do Senhor. Recebeu o que recebeu, ouviu o que ouviu, ele recebeu o que todos receberam, ele ouviu o que todos ouviram, mas ele não quis ir até o fim. E onde que ele terminou sua vida? Todos nós sabemos. Meus irmãos, é isso que o Senhor está dizendo para nós: salvação e não religião, vida celestial e não eterna. Compreende isso, irmãos? Posição elevada em Cristo e não vida periférica. Olha aqui, nossos pecados já foram perdoados. Por essa razão comemos e bebemos do Senhor todos os domingos, para celebrar essa grande obra que Ele fez por nós naquele tempo, naquele dia na cruz do Calvário. Aí diz mais, portanto, está vendo essa palavrinha? Ela tem o objetivo de concluir uma sentença. Conclusão. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade. O que quer dizer então minha vida no lugar santíssimo, nos lugares celestiais, nos lugares mais altos, aonde Cristo está? O que quer dizer isto? Como que eu posso viver isto? Aí ele diz aqui, sabe como você pode viver isso? Com toda liberdade. Você diz, não é possível. Como assim? Como que eu posso viver isso com toda liberdade? Que garantia que eu tenho? Primeiro, não olhe para você, olhe para Cristo. Não olhe para quem você é, olhe para aquilo que Cristo fez. Confie naquilo. Se você não confiar naquela obra, naquele sangue, naquela cruz, naquela morte, naquela ressurreição, naquela ascensão, naquela entronização, então tudo está perdido. Tudo está perdido. Salvação periférica, salvação religiosa. Mas eu quero te falar, você tem que descansar no poder do sangue de Cristo Jesus, que operou diante de Deus a tua justificação. Então ele diz aqui, inteira liberdade, para entrar onde? No Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Lugar santíssimo aqui, irmãos, é o mesmo que o reino do Filho do seu amor, é o mesmo que lugares celestiais de Efésios 2:6, o reino do Filho do seu amor de Colossenses 1:13, os lugares mais altos de Colossenses 3:1, é a mesma coisa, irmãos. Que lindo é isto, que chamado é esse, que privilégio é esse, que vida cristã é esta, que salvação é esta. Se nós decidirmos viver esta vida cristã, tudo será diferente, irmãos. É aqui que nós conseguimos vencer os grandes inimigos que temos, e muitas vezes nos sentimos tão pequenos, tão incapazes. Chega um momento, irmãos, que você olha e diz, Senhor, como eu vou passar por isso agora? Como eu vou vencer isso? Como é possível transpor essa montanha, essa luta, essa dificuldade? Como, Senhor? Essa pergunta, estou dizendo para um cristão que está nos lugares mais altos, não é para um cristão periférico. Estou falando de um cristão salvo, não é de um religioso. Um cristão salvo, nos lugares celestiais, ele faz essa pergunta. Vou usar um exemplo muito interessante no Salmo 73, por favor, Salmo 73. Salmo 73, eu vou ler alguns textos, está na Reina Valera, espero que esteja próximo daquilo que vocês têm aí em termos de versão. Vamos para o versículo 2. Quanto a mim, quase me escorregaram os pés, por pouco resvalaram meus passos. Você está vendo aqui o que Asaf está dizendo? Ele quase se desviou, ele quase caiu, porque tive inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos inimigos. Versículo 6, portanto a soberba o cercam como um colar, e o cobrem de vestes de violência. Os olhos saltam-lhes a gordura, conseguem com acréscimos desejos do coração.
Sabe o que Asaf está dizendo aqui, irmãos? Ao tanto que a vida dos ímpios é uma vida boa, ao tanto que o ímpio tem uma vida boa, e eu? Vamos seguir. Ele diz assim, versículo 9: põe sua boca contra o céu e sua língua percorre a terra. Versículo 12: eis aqui estes ímpios alcançaram riqueza sem turbação do mundo. Verdadeiramente em vão limpei meu coração. E diz: o que adiantou eu ter um coração limpo? Olha o versículo 1 aqui desse salmo: certamente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Mas peraí, ele não está se contradizendo? Irmãos, o versículo 1, irmãos, é uma sentença geral. Eu não tenho tempo para falar sobre esse salmo, mas é mais ou menos assim. Primeiro ele faz essa sentença: Deus é bom. Ele está feliz. Mas teve uma época que eu quase desviei. Entenderam? Deus é bom, graças a Deus. Aqui ele está de coração cheio de Deus. Então ele começa esse salmo com o coração cheio de Deus. Ele diz: mas teve um tempo que por pouco eu desviei. Passei a olhar os ímpios, comecei a ver, gente, como que é a vida dos ímpios? Eles não tem problema. Olha a riqueza deles, olha, eles blasfemam de Deus, mas olha lá. Agora, diz assim: por isso meu povo se volta para eles e tal. Versículo 12: eis aqui estes ímpios alcançaram riqueza sem turbação do mundo. Verdadeiramente em vão limpei meu coração e lavei minhas mãos na inocência, por ter sido afligido todo dia e castigado todas as manhãs. Está vendo? Os ímpios tem nada disso, eles não são provados, eles não sabem nem o que é tribulação. E eu todo dia uma vara me corrigindo, me disciplinando, um cajado que me conduzia, mas eu não enxergava ele. Agora a vara eu enxergava. É isso que ele está dizendo. Todo dia afligido, todo dia angustiado. Os ímpios não. Os ímpios blasfemam de Deus, não acontece nada. É mais ou menos assim que ele está dizendo. Pois tem sido afligido todo dia e castigado todas as manhãs. Se dissera eu, falarei com eles, eis que esta geração dos teus filhos enganaria. Quando meditei para entender isso, foi um duro trabalho para mim, até que entrando no santuário de Deus. Lindo isso, né, irmãos? Aí sim, esse santuário de Deus aqui está dentro do versículo 1. Até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o fim deles. Não somente o fim deles, ele compreendeu também o fim de si mesmo. Está vendo, irmãos? Sabe por que Deus nos disciplina? Vou dar um texto simples. Hebreus 12:10. Deus nos disciplina como Pai, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Mas vou colocar outro texto para abrilhantar este: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que esses dois textos juntos estão dizendo? Deus nos disciplina, irmãos, para que nós possamos ver sua face. Eu quero te perguntar: existe algo nesse mundo maior e melhor do que a face de Deus? Existe alguma riqueza maior e melhor do que a face de Deus? Então, se você está sendo disciplinado, Tiago diz: tem alegria por passares por tribulações, porque Deus, ele não está te reprovando, ele está trabalhando a cruz para que o caráter de Cristo seja formado no teu caráter. Amém? Então, meus irmãos, que o Senhor tenha falado a cada um nesta manhã, que ao comer esse pão, beber o cálice, lembremos disso, irmãos, que obra que o Senhor fez por nós e aonde Ele quer nos levar nessa obra. Ele não quer que fiquemos parados lá na periferia, adorando a Deus pelo perdão. Temos que adorar a Deus pelo perdão, mas temos que ver que existe algo muito maior que esse perdão nos introduziu, e Deus quer que nós participemos. Essa vida neste santuário. Entre nesse santuário e você vai parar de fazer pergunta. Sabe, você vai parar de por que fazer isso? Por quê? Você vai entender o para quê. Agora eu entendi o fim deles. Para quê? E não é o porquê. Por quê, Senhor? Por que acontece isso comigo? Por que está assim? Nada de porquê. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Tudo coopera para o bem do propósito de Deus em nossa vida. Em tudo Deus está trabalhando o seu propósito na nossa vida. É difícil? É, irmãos. Passo minhas lutas e às vezes eu não encontro resposta, mas mesmo não encontrando resposta, eu tenho que encontrar Deus. Deus é que eu quero encontrar, não é o que eu quero saber, é Ele que eu quero encontrar. Mesmo não tendo o que eu busco, aí eu vejo que minha oração está errada. Eu tenho que buscar o Senhor,
mesmo que está tudo perdido, mas eu tenho que olhar para o Senhor, segurar nele e dizer: Senhor, está difícil, mas eu estou seguro em Ti, confiando em Ti, porque o fim só o Senhor sabe, e tudo o Senhor está trabalhando para a glória do Teu grande nome. Confiar, irmãos, vida cristã num plano mais alto, vida cristã nos lugares celestiais. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Bendito Deus, vem falar conosco, Senhor, vem nos ajudar nesta palavra, para que nós saiamos desta periferia, para que nós venhamos entrar nesses mais altos céus. Oh Senhor, nos dê uma visão de cima para baixo, Deus, e não uma visão de baixo para cima, Senhor. Nos ajuda a ver as coisas como Tu vês, nos ajuda a sentir o que Tu sentes. Senhor, faz-nos compartilhar dos Teus anelos e não dos nossos, Senhor, porque os nossos anelos é só carne, é só compulsões. Ajuda-nos, Senhor. Nesta hora nós Te pedimos: ajuda-nos, ó Deus. Ajuda a Tua igreja neste lugar, Senhor. Ajuda o Teu povo aqui nesta manhã. Não deixe que essa palavra morra ao passar daquela porta, Senhor. Que nós venhamos abraçar esses textos, meditar neles em oração e em adoração, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.